Eu também tô. O meu tá quase na zona de rebaixamento. O meu daqui os dias chega lá. Estamos chegando. Doutor Belli, semana passada teve um encontro muito interessante aqui em Caicó, que o senhor até anunciou, né? E o senhor foi quem coordenou o evento, é isso? Conte aí como é que foi. Olha, Cid, realmente a gente é uma grata satisfação poder ver que Caicó tem porte para eventos de magnitudes, a gente poderia dizer que antes a gente não tinha. A gente vê o pessoal do curso de Direito fazendo eventos regionais, até nacionais, e a gente na Escola de Medicina, a gente ainda não tinha feito evento desse porte com um número de inscritos tão grande. Eu sou coordenador da Liga de Clínica Médica, uma liga acadêmica, e presidi esse congresso, o primeiro congresso seridoense de Clínica Médica. Foi um sucesso, nós tivemos alunos de todas as regiões aqui por perto onde tem curso de medicina, Natal, Campina Grande, Patos, Cajazeiras, Mossoró, veio muita gente, vieram palestrantes de fora, veio muita gente boa, nossos professores aqui também fizeram palestras e o feedback do congresso, do pessoal que participou, foi muito bom. Foram 3 dias, tinham profissionais, médicos lá daqui da área, daqui de Caicó, coisa que muito nos alegrou, quem sabe na segunda edição, o próximo ano, mais profissionais, foi uma discussão de clínica médica, sobre nefrologia, sobre terapia intensiva, sobre geriatria, sobre neurologia, sobre endocrinologia, sobre todas as áreas da clínica médica e com professores gabaritados, alguns da nossa cidade, outros de fora, e a gente teve muito sucesso, parabenizar todos os alunos que se empenharam, a gente planejou desde o começo do ano, a gente foi em busca de patrocínio, a gente foi em busca de organizar a vinda dos palestrantes, hospedagem, organizar horário direitinho, e os meninos estão de parabéns, o pessoal da Liga de Clínica Médica está de parabéns. Espero que seja motivador para outros cursos, para outros períodos, para outras ligas, a gente poder trazer eventos desse nível para poder capacitar, melhorar, estar antenado com o que há de mais moderno. A gente tem que levar o conhecimento de dentro da universidade para os profissionais que estão aí trabalhando no dia a dia, e eu acredito que esse evento foi muito significativo nesse aspecto. Fiquei muito feliz. Além disso, 3 trabalhos, dos 3 primeiros lugares dos trabalhos que eu tinha, não fui eu que avaliei, foram professores de fora, de 3 trabalhos que eu tinha orientado, a gente ficou em primeiro lugar foi um protocolo que a gente implantou lá no Hospital Regional de Fibrilação Atrial, a gente teve o privilégio de orientar o estudante nesse trabalho, e um outro trabalho que a gente tinha mandado para um congresso de geriatria, um brasileiro, e a gente ficou em terceiro lugar. Então, fiquei muito satisfeito em todos os aspectos pessoais, em aspectos coletivos, em aspectos de ensino como professor, a gente está muito satisfeito. Vários assuntos foram abordados lá, né, doutor? Não foi só um assunto, uma linha. Não, eu fiz 2 aulas, fiz a abertura, e fiz mais 2 aulas, uma de diagnóstico diferencial das demências, a gente versou sobre tudo aquilo que causa demência, sobre as causas. A gente sabe que a mais prevalente é a doença de Alzheimer, mas a gente falou sobre outras causas, como a demência vascular, como a demência por corpúsculos de Levy, como a demência por doença de Parkinson, como a demência frontotemporal. A gente falou de cada característica dessas demências, o que é que há de mais novo em termos de diagnóstico, de tratamento. Fez uma revisão na literatura para poder preparar a aula. Também fizemos uma aula sobre doença de Parkinson e tremor essencial, aquilo que a gente no programa sempre está falando da diferença do tremor. Eu fiz uma abordagem de todos os tipos de tremores, pelo menos 4 mais importantes, e fiz um aprofundamento no tremor da doença de Parkinson, no tremor essencial. A gente aqui fala numa linguagem mais para o público leigo entender. Lá foi uma linguagem mais técnica, uma linguagem para estudante, para médico. Então, a gente pôde se aprofundar melhor. Então, essas 2 aulas, mas tiveram inúmeras outras aulas, aula de AVC, aula de infecção generalizada, de sepse, aula, o professor Emerson Valverde, psiquiatra, pesquisador lá de Natal, trouxe atualizações na área da psiquiatria. Foram, assim, aulas muito boas, o feedback foi muito bom.
Doutor Beleza, recentemente a gente teve um ouvinte que pediu, aqui até na live no Facebook, para o senhor reprisar um pouco da fala sobre Alzheimer, né? Porque ela não estava sabendo, o pai dela estava aparentando ter alguns sintomas, esquecimentos e tudo mais, e ela estava com dificuldade de tratar essa situação em casa, de lidar com isso em casa. Eu me lembro, acho que foi semana passada, pediu para o senhor dizer alguma coisa para orientar como é que a pessoa lida com uma situação dessa aí. O pai, a mãe, que já é idoso, está esquecendo das coisas, tem alguns sintomas que parecem ser Alzheimer. Como é que o familiar em casa lida com isso? Perfeitamente. O paciente que tem demência, demência pode ser por várias causas. Demência é aquela doença que altera a cognição, ou seja, o paciente tem uma dificuldade na memória, ou na linguagem, ou na execução de alguma atividade, e tem uma perda, um prejuízo na funcionalidade dele. Ele não consegue mais fazer alguma coisa em virtude desse problema na mente que fazia antes, desde coisas mais dificultosas, por exemplo, tomar o remédio sozinho, ou fazer uma ligação, ou preparar uma comida, até coisas mais simples como tomar banho. Então, demência é esse conceito de perda na cabeça e na capacidade de executar. As demências, elas têm vários tipos, mas a mais comum é a doença de Alzheimer, de 55% a 60% dos pacientes são doença de Alzheimer, 20% a 30% é uma demência vascular, que é aquela demência em virtude de fatores de riscos cardiovasculares, e as outras são demências menos comuns, como a demência do corpus de Levy, que é uma demência geralmente associada a sintomas de Parkinson, o paciente tem muita alucinação, ele tem uma rigidez, então a demência desse tipo, ou a demência frontotemporal, que se caracteriza por comportamentos bizarros. O paciente tem desinibição sexual, ou ele fica fazendo rituais repetitivos, tudo isso são comportamentos que ele nunca teve durante a vida e depois aparece. A doença de Alzheimer, ela se caracteriza por um aparecimento discreto, insidioso, porém progressivo. Discretamente, sem a pessoa perceber, ela vai perdendo a memória ou a linguagem, vai tendo alterações que a família muitas vezes não percebe no início. Discretos déficits de memória, esquecimento, um remédio que ele não consegue mais tomar, repete um assunto, deixa fogão ligado, e isso vai evoluindo progressivamente. Então, o diagnóstico é dado, né? A gente faz algumas escalas, alguns testes para poder fazer esse diagnóstico, exclui outras causas e fecha o diagnóstico. Evolui lentamente, mas evolui progressivamente para a piora. A função do tratamento é esse equilíbrio entre profissional, família e paciente. Esse tripé é fundamental. Família, quando eu digo família, é cuidador também. Então, o tratamento, o médico, ele tem que fazer medicamentos para evitar a progressão da demência, evitar que ela evolua rapidamente e controlar os sintomas psicóticos, neuróticos, sintomas psicológicos e comportamentais que aparecem no decorrer da doença. O paciente começa a perambular, começa a perder sono, ficar agressiva, é muito comum depressão, chorar, se irritar. Então, o objetivo do tratamento é controlar o paciente, inicialmente, e evitar que a doença piore. A família e o cuidador têm uma função de cuidar bem, de ficar atento no dia a dia do paciente. O paciente ele já não vai mais conseguir dizer aquelas coisas que uma pessoa normal consegue dizer, por exemplo, se ele tiver uma dor, ele não sabe talvez localizar, então o cuidado tem que ser nesse aspecto, de dar o remédio na hora certa, prevenir quedas, estimular o paciente para não perder todas as funções, ficar estimulando a própria memória e não confrontar o paciente. Para isso é fundamental um cuidador saudável, porque a sobrecarga do cuidado é muito grande. O paciente que tem demência de Alzheimer, ele faz com que a pessoa que cuide fique estressada, se for só uma pessoa, fique estressada, perca sono, a paciência encurta. Então, o ideal seria que as famílias contratassem cuidadores que pudessem ter seu período de descanso ou que os filhos, os familiares pudessem dividir esse cuidado para que não sobrecarregue, senão vai adoecer também e não vai cuidar bem da própria pessoa. Então, o profissional tem a função de tratar esses problemas, a família tem a função de cuidar bem e o paciente tem que ser observado e tratado de maneira multidisciplinar.
ele tem muitos sintomas, então a orientação nutricional, muitas vezes a psicologia, trabalhando esse conflito da família, da sobrecarga do cuidador, a fonoaudiologia, preservando a deglutição, a voz, a odontologia com a parte da dentição, fisioterapia fundamental, ele vai perdendo funcionalidade, a terapia ocupacional, criar uma rotina de atividades para aquele paciente, então o atendimento de um paciente que tem demência é multidisciplinar. Orientação objetiva para esse paciente, buscar ajuda profissional especializada, buscar não sobrecarregar, tentar dividir tarefas, a família tem que entrar nesse aspecto, ajudando para contratar um cuidador ou dividindo responsabilidades, e ela ter esse discernimento, procurar informações. Hoje a gente tem na internet uma ampla gama de informações, a Associação Brasileira de Alzheimer existe, você vai botar no Google, vai ter muitas informações de como lidar em diversas situações da doença de Alzheimer. O ouvinte está aqui perguntando, está com dormências nas mãos. O que seria isso, doutor? As mãos dormentes. Dormência nas mãos. Se for nas duas, pode ser alguma doença na circulação, na inervação, alguma doença óssea, alguma doença sistêmica. É muito difícil da gente poder avaliar uma dormência nas mãos. Tem várias causas, até ansiedade. Até ansiedade, que eu digo assim, a ansiedade é uma causa muito frequente de dormência, frio nas mãos, mas tem que buscar alguma doença no osso, no músculo, no nervo ou no sangue, na circulação. Muito bem, tem outro ouvinte, a Roberta Carla, ela está contando aqui uma história dizendo o seguinte, está meio solta aqui a fala dela. Boa tarde. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui o início da pergunta. Não tem o início da pergunta. Ela diz, até para comer a colher não chega na boca. Ela tem mal de Parkinson, em fevereiro ela teve ruim, ela via tudo que não existia, não dormia, chegou até a ter dias que ela dormia 4 da manhã, mas ela não faz uma pergunta específica. Mas dá para a gente versar um pouquinho. Um paciente que tem doença de Parkinson e evolui com demência, ele tem a demência, ela se apresenta não só com esquecimento, principalmente com alterações alucinatórias, alucinações visuais. Ele tem aquela percepção que tem algo ali, ele está vendo, é visual. Isso incomoda muito o paciente. É muito comum o transtorno do sono no idoso que tem doença de Parkinson, insônia, transtorno do sono REM, pesadelo, é muito comum, isso é característico do paciente com Parkinson. Ela falou de alucinação, isso, de não dormir. Não dormir direito, só às 4 da manhã, e ele não conseguir levar o comer à boca. E a questão da mobilidade. Esses dois que eu falei anteriormente, do sono e das alucinações, são alterações não motoras, elas acompanham a doença de Parkinson. As alterações motoras, elas são exatamente a dificuldade de ficar em pé, ele tem instabilidade na marcha e no equilíbrio, a lentificação dos movimentos, ele fica lento, a rigidez, ele fica muito duro, e o tremor, que é unilateral, geralmente. Então, adaptação, terapia ocupacional e fisioterapia e uma medicação numa titulação é muito difícil. Eu falei lá no congresso que tratar medicamentoso, o tratamento medicamentoso para a doença de Parkinson é uma alfaiataria. É uma coisa que você tem que estar ali ajustando detalhadamente para cada paciente. A gente tem que fazer um tratamento com uma dosezinha mais ou a menos, ou um intervalo de dose menor, a mais ou a menos. Então, esse paciente está com perda funcional, ele tem que ter uma intervenção antes que, ao invés dele não conseguir levar a boca toda, ele não consiga nem pegar na colher. Então, a orientação é procurar tratamento especializado, rever as medicações e procurar terapia ocupacional e fisioterapia para prevenção, reabilitação disso aí e prevenção de pior. Existem algumas colheres que elas são adaptadas ao paciente com Parkinson, ele tem dificuldade nos movimentos finos, ele tem dificuldade de pegar a colher. Então, a colher, ela é meio torta assim, ela aperta esse movimento mais grosso da mão, ele consegue fazer e ele consegue colocar até a boca. A colher é meio torta assim. A terapia ocupacional faz essa adaptação bem feita. Tudo bem. Fechando, a gente manda um abraço para a dona Lívia Garcia e para Heitorzinho, que estão assistindo a live no Facebook. Meus dois amores. Heitorzinho está escutando, mandar um abraço para ele. Assistindo, viu?
Tá na live. Sim, estão na live. Pedir desculpas aos ouvintes pelo atraso, pedir desculpa ao pastor, que está com o programa. Toda semana a gente entra no programa dele. E para os ouvintes que não entenderam a nossa brincadeira no início de não falar de futebol, porque o Flamengo andou levando umas lapadas aí no final de semana. Então... E a gente preferiu. Tá chateado. Eu tapiei no começo por causa A gente entende. Vocês sabem bem o que é isso, né? No final de semana vai ter outra peça, vocês vão agora de ladeira abaixo. Rapaz. Tchau, hein? Aquele futebolzinho ali. Já perderam o quase-campeonato, já saíram de quase-campeonato já. Não esqueça que quarta-feira a gente ganhou do Grêmio, não, viu? Para não ficar um negócio muito desequilibrado. Mas aí. Mas aí o quê? O outro campeão da Libertadores. O principal é o Brasileirão, meu amigo. Não sei. É o mais difícil. Valeu, doutor. Até terça. Tchau. Agora 13h10, final.